Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio sobre a história de José. Nós estamos estudando hoje o segundo capítulo do livro do Sonho ao Destino, onde nós vamos falar sobre o segundo teste que José passou, que foi o teste do poço. No primeiro, se você quiser dar uma olhadinha lá no último episódio, foi o teste do orgulho. Então hoje nós vamos falar sobre o teste do poço. Não sei se vocês conhecem a história de José, mas só para recapitular rapidinho, o primeiro teste que ele passou foi o do orgulho, porque ele recebeu um sonho, na verdade, dois sonhos, e ele foi contar para os irmãos dele que não gostavam muito dele. Então, hoje nós vamos falar da segunda parte da história. Então, eu vou ler para vocês aqui em Gênesis 37, 12, que diz o seguinte: Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. E José respondeu: Eis-me aqui. E Israel, o pai de José, disse: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: O que você está procurando? E ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde é que eles estão apacentando o rebanho? E o homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. E de longe eles o viram, e antes que o chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Ruben, o irmão mais velho, ouvindo isso, livrou das mãos dos irmãos e disse: Não lhes tiremos a vida. Ruben disse: Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está dentro do deserto e não lhe façam mal. Ruben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao seu pai. Mas quando José chegou, os seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica de falar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Bom, José, com 17 anos, ele saiu do sonho que ele teve de que os irmãos e a família dele se prostrariam aos seus pés para uma cisterna, que não tinha como ele sair de lá. E todos nós já passamos ou vamos passar por momentos como esse. Não no sentido literal da coisa, mas por poços, por dificuldades, que às vezes a gente olha e fala: não tem como eu sair daqui. E José, ele se viu diante de uma situação como essa. E o que aconteceu com ele? Né? O que a gente pode aprender com o que acontece depois, que eu vou contar aqui? Ele caiu numa cisterna. Na verdade, os irmãos dele queriam matá-lo, mas Rubem, que foi o irmão mais velho, acho que a consciência pesou e falou: Não, não mata, deixa ele lá na cisterna. Mas era quase a mesma coisa que morrer, né? Era quase a mesma coisa que matar, porque jogaram ele dentro de um poço que não tinha realmente como ele sair, a não ser que alguém fosse lá pegá-lo, né? E assim, gente, vamos aqui pensar o que José, pelo que José passou quando ele estava dentro desse poço, né? Vamos parar aqui um pouquinho nessa parte da história. Quando José ele estava dentro dessa cisterna, eu acredito, na Bíblia não fala, mas aqui eu vou falar de mim e um pouco também inspirada no livro do Sonho ao Destino, eu acredito que ele deve ter tido medo, ele deve ter se vitimizado, ele deve ter pensado: eu tô aqui por culpa dos meus irmãos ou por culpa do meu pai que me mandou vir aqui, né? E trazendo aqui um paralelo com a nossa vida, será que muitas vezes, quando a gente está no meio de uma situação difícil, será que a gente também não se vitimiza, também não pensa que a culpa é dos outros, né? Também não pensa: mas foi por causa do fulano ou do ciclano que eu estou aqui nessa situação, né? E nós temos, é comum o ser humano se vitimizar, né? Na hora do medo, na hora da angústia, né? Enfim, e a gente não enfrentar a situação de frente mesmo, né? Porque ele deve ter
refletido muito sobre aquilo, né? Naquele momento ali, pensa, ele tinha acabado de receber um sonho há poucos dias e estava ali dentro de um poço agora para morrer. Ele não tinha saída. Se não fossem os irmãos dele, no meio do deserto, como é que ele ia sair daquele poço? Então ele deve ter pensado, eu vou morrer. Mas Deus, o que aconteceu? O Senhor me deu um sonho e agora eu estou aqui nesse poço, né? E eu acredito que ele deve ter passado por esse momento, né, de reflexão. Mas tem outra coisa também que acontece quando a gente está nesse poço. Não só nós mesmos ficamos nos perguntando uma série de coisas, como vem pensamentos na nossa mente que são trazidos aí por Satanás, pelo diabo, aquela vozinha ruim que acontece aí na nossa cabeça, fazendo o quê? Nos acusando de coisas, né? Ou trazendo palavras ruins de desesperança. Você nunca vai sair daí, você vai morrer, você não faz nada direito mesmo, o que você foi fazer aí? Seu pai queria que você entregasse para ele, né, uma esperança de saber onde é que estão seus irmãos e você tá aí caído nesse poço, mas você não serve para nada mesmo, né? Então eu acredito que nesse momento a gente escuta muito essas vozes, né, que vêm aqui nos atazanar mesmo, nos deixar mal. E é comum o ser humano passar por esses tipos de testes, né? E eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é só esperança. Ela é cheia de esperança, né? E essas palavras que nos acusam, que nos deixam para baixo, são palavras que não são de Deus. Não são de Deus, com certeza. Porque a palavra de Deus é esperança para nós, né? Ela nos dá ânimo. Então, José, ele pode ter passado por tudo isso, mas ele era uma pessoa escolhida e ele tinha certeza que aquele sonho ia se cumprir. Então ele não teve dúvidas. E ali, nesse momento, às vezes, ali cheio de questionamentos na sua mente, cheio de palavras ali que vieram daquela voz, ele não se deixou levar, né, por essa situação. E ele tomou a autorresponsabilidade para ele. E aqui é uma coisa que a gente precisa aprender. A gente precisa tomar a autorresponsabilidade nas situações que a gente está passando. Cada um tem a vida que merece, nós estamos na situação que estamos, porque nós provavelmente cavamos essa situação. A gente pode pensar, ai, Diane, no caso de José, não. No caso de José, ele só foi lá, os irmãos dele que jogaram, mas e antes? Por que ele e os irmãos tinham problemas? Será que ele não era arrogante e orgulhoso o suficiente para os irmãos terem ódio dele? Será que não teve nenhum dedinho de culpa dele mesmo? Né? Então, muitas vezes as situações que nós passamos, a gente tem essa posição de se vitimizar, mas se você parar para analisar mais profundamente, tem culpa nossa também. Nunca é culpa só do outro. E mesmo que às vezes numa situação a culpa seja 100% do outro, não se deixe enganar e pensa sempre o que eu posso fazer nessa situação hoje, a partir de agora, que vai determinar o meu futuro, né? Então, a primeira coisa é a gente ter consciência da situação que a gente está, o que nos levou até ali, né? E depois a gente ter uma autorresponsabilidade de tomar para si a resolução daquela situação, né? E José, ele se viu naquele momento ali e ele falou, como é que eu vou sair daqui? Eu acredito que provavelmente ele orou. Provavelmente ele falou, Deus, eu tô aqui numa situação que eu não posso fazer nada, é uma coisa totalmente inusitada, mas o Senhor tem um plano para minha vida, eu acredito que eu vou cumprir esse plano, então faz alguma coisa, me ajuda, né? Então, em algum momento ele fez a parte dele, que foi orar, que foi buscar a Deus, que foi falar com Deus, né? Mesmo que às vezes ele não tivesse como ele mesmo fazer nada ali, mas ele fez o que ele podia fazer, que era orar, né? E nesse momento, o que aconteceu? A história conta que os irmãos sentaram-se para comer e eles viram uma caravana de ismaelitas vinda de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. E aí Judá, que era um dos irmãos, disse aos outros irmãos assim,
que a gente vai ganhar se a gente matar o nosso irmão e depois esconder ele da morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não lhe façamos mal, porque é nosso irmão, é do nosso sangue. E aí, gente, por isso que eu acredito que ele orou. Porque ele falou assim, Deus, me ajuda. Eu não sei o que fazer. E nessa hora, veio uma vozinha ali em Judá que falou assim, ei, não vamos matar nosso irmão, não. Olha, tá vindo aqui um grupo que tá indo pro Egito, vamos vender o nosso irmão para esse povo? E aí, o que eles fizeram? Eles foram lá na cisterna, pegaram José e, e venderam. Venderam para essa caravana que vinha passando por ali, né? E, e quando eles venderam, gente, pensa você na situação de José. Primeiro você cai num poço. Agora você é vendido para ir para uma outra terra. Né? Olha que situação. Só que, hora nenhuma, José se vitimizou e ficou. Pode ter passado esse tipo de pensamento na cabeça dele, porque é comum, né? E é normal a gente passar por esses sentimentos, esses pensamentos. Mas ele não se deixou levar pelo sentimento, porque ele pode ter pensado: meu Deus do céu, você só pode estar brincando, né? Eu entrei aqui nesse poço, agora eu tô sendo vendido para ir pro Egito. Meu Deus do céu. Não podia estar pior, né? Eu vou ser escravo. Mas ele falou assim: eu não sei o que está acontecendo aqui, mas pelo menos eu não morri. Aconteceu aqui alguma coisa que eles me tiraram aqui do poço. Etapa 1 já passei, agora vou ser escravo. Vamos ver o que me reserva, né? E eu fico pensando assim, é tão bom a gente estudar a Bíblia, estudar uma história qualquer, né? E eu amo estudar a Bíblia. E ficar pensando nessas coisas, imaginando as cenas, imaginando o que ele sentiu, o que ele pensou, né? E pensa nisso. Pensa como é que deve ter sido para ele. Só que no momento em que ele foi vendido, ele estava um passo mais perto de cumprir o propósito dele. Mais tarde vocês vão entender. Ele estava já um passo, né, de chegar no que ele estava destinado a fazer, que era salvar o pessoal da fome, salvar aquele império da fome. Né? Ele foi administrador e ele conseguiu chegar aí, mas demorou um tempo, ele teve que passar por vários testes. Né? Nós vamos estudar 10 testes, hoje nós estamos no segundo. Então, o que eu quero te dizer é, pensa aí talvez se você está numa situação onde você olha para o lado e fala, gente, o que eu estou fazendo aqui nesse fundo desse poço? O que eu estou fazendo nessa situação que eu não vejo saída? Se você realmente não vê saída, ora, fala com Deus, fala, Deus, o que eu posso fazer nessa situação? Deus, me ajuda, manda alguém me resgatar. E Deus, ele nunca vai te deixar no poço. Deus, ele não quer nos deixar no poço. Né? Assim como nós com nossos filhos, às vezes a gente deixa que aconteça algumas situações com eles para eles aprenderem alguma coisa com aquilo, né? Porque nós sabemos o que vai acontecer com eles depois. Mas Deus, ele nunca vai te deixar no poço. Eu vou dar um exemplo. Meu filho Daniel, ele sempre foi uma criança muito ativa e ele gostava de desobedecer e de, né, essa idade, novinho. E eu lembro que ele tinha, acho que nem 2 anos, 1 ano e pouquinho, e ele queria entrar na piscina de qualquer jeito, sozinho, né? E eu falava, filho, você é muito pequenininho, não pode, não pode, não pode. Aí uma hora eu falei assim, eu vou deixar ele cair na piscina. E ele foi andando e caiu. E eu falei, eu vou esperar um pouquinho. Ele foi lá desceu, voltou, na hora que ele voltou, ele com aquela carinha de desespero, aí eu peguei ele, falei, tá vendo, meu filho, por que a mamãe tá falando pra você que você não pode ir pra aí? E eu acho que com Deus é um pouco isso, né? Eu acho que Deus, ele nos permite passar por determinadas situações para que nós possamos aprender, possamos viver experiências e possamos falar, ok, Deus, entendi que por aqui não dá certo, né? Agora eu vou tentar por ali, então. Ou, Deus, me ilumina e me mostra onde é que eu preciso ir, né? E é isso que a gente precisa chegar, né? A conclusão de que a orientação do alto, a orientação de Deus é o melhor, mesmo que a gente não entenda aquela situação nesse momento. E eu acredito que José também não deve ter entendido nada,
nada. Porque pensa assim, gente, quando o pai dele falou para ele ir lá atrás dos irmãos, ele já deve ter pensado, epa, tá chegando a minha hora aqui, né? Eu vou lá como líder, né? Meu pai me direcionou para auditar meus irmãos, né? Ele pode ter pensado isso. E quando ele chegou lá, ele quase morreu, né? Mas tudo que foi acontecendo foram testes que ele foi passando, que foi forjando o caráter dele para ele chegar no ponto em que ele ia realmente cumprir o propósito dele. Se a gente for pensar, Jesus, ele cumpriu o propósito dele dos 30 aos 33 anos, né? Ele começou o ministério dele com 30 e morreu com 33. Então ele passou por 3 anos apenas cumprindo o propósito dele, né? Mas até os 30 ele foi o quê? Ensinado, forjado, passou por vários testes também. Também vamos aprender um pouco sobre a vida de Jesus, apesar de que esse período, né, de teste não fala na Bíblia. A gente não sabe o que aconteceu muito ali, algumas coisas só, né? Mas é interessante a gente estudar as histórias que nós temos aqui à nossa disposição, né? Bom, então gostaria de deixar isso para vocês. Recapitulando, ter autorresponsabilidade, né? Quando a gente estiver numa situação, tentar perceber, tentar trazer a consciência do que te levou para aquele lugar, sem colocar só a culpa nos outros e pensar na nossa parcela de culpa. Então, ter a autorresponsabilidade. O que eu vou fazer a partir de agora, né, que vai me tirar desse lugar? E depois, gente, ter sempre firme a visão do futuro e sempre uma visão positiva de futuro. Porque José nunca perdeu a visão que ele teve, ele nunca perdeu o sonho de vista, né? O que Deus falou com ele, o sonho que Deus mostrou para ele, que a família dele ia se prostrar diante dele. Ele não entendia o que era aquilo, provavelmente. Ele não sabia se ele ia ser rei, o que ia acontecer. E era uma coisa muito improvável. Mas ele nunca perdeu esse sonho. Com certeza, todos os dias ele mentalizava isso, ele ficava pensando nisso. E isso aconteceu 13 anos depois, porque ele teve o sonho aos 17 e aos 30 ele estava na posição que ele precisaria estar, né? Foram 13 anos depois. Então é um caminho, né? Então às vezes a gente é muito imediatista, né? Que é as coisas para ontem, mas a gente tem que aprender que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Então era essa a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui com a história de José. E até o próximo episódio. Obrigada!